Saúdo todos os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Meu casamento foi restaurado há 2 anos, mas infelizmente quando nós recebemos a bênção, parece que a gente esquece do abençoador. Então eu quero pedir perdão primeiramente a Deus, quero pedir perdão à missionária, quero pedir perdão também a vocês. A minha história vem de grande valia, pois eu tenho certeza que pode ajudar vocês a proteger os nossos pequenos, as crianças, os filhos. Um adulto, quando passa por um divórcio, eu sofri, tive um AVC, meu esposo também sofreu, mas os pequenos, eles são frágeis e nós precisamos ter atenção dobrada. Uma pena que eu não tenha percebido isso antes, mas o meu testemunho é como a missionária disse, eu precisava vir aqui contar para vocês, porque seria como um alerta. Então vamos lá. Primeiro eu não posso me identificar porque meu esposo é de uma família muito conhecida, o nosso caso envolveu polícia, tem gente presa até hoje. Então para mim não criar provas contra mim, ou porque eu estou usando o nome de alguém, ou porque eu estou envolvendo história de menores, então eu não vou me apresentar, não vou falar o nome do meu esposo, mas eu vou ser tratada por R e meu esposo vai ser tratado por S. Então todas as vezes que eu falar assim, você já sabe do que se trata. Casada há 8 anos, moramos em Fortaleza, capital do Ceará, bem pertinho da missionária. Ela veio passar uma temporada aqui em Fortaleza e a gente se conheceu. Mas antes de relatar como nós nos conhecemos, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu e S estávamos bem, até apareceu uma mulher em nossas vidas, a melhor amiga da minha cunhada. Meu esposo estava estudando para um concurso e a irmã ajudava ele nesse processo, pois a mesma também já havia passado nesse mesmo órgão e sabia exatamente sobre a prova. Enquanto isso, eu trabalhava, cuidava de sustentar nossa casa e cuidava dos nossos 2 filhos. Era um acordo que a gente tinha feito ali entre nós, que eu deveria trabalhar, cuidar das crianças, cuidar de sustentar a casa, enquanto meu esposo se dedicava total para passar nessa prova. Depois que ele passasse dessa prova, com o valor que ele ganharia por mês, ele permitiria que eu saísse do trabalho para ficar com as nossas crianças, para descansar um pouco. Enquanto isso, ele sustentaria a nossa casa, iria me devolver uma parte de tudo que eu investi nesse tempo todo. Esse era o nosso acordo. Mas um certo dia eu comecei a ficar preocupada. Meu esposo não vinha dormir em casa, sempre dava uma desculpa, eu vou ter que dormir, eu vou ter que estudar mais, amanhã nós vamos acordar cedo, nós vamos rever uma matéria, o dia da prova está chegando, falta menos do que 15 dias. E eu fiquei com aquela sensação, aquele aperto no peito. Quem é mulher sabe, parece que o FBI foi ali acionado. Então eu fui de surpresa na casa da minha cunhada. Peguei as 2 crianças e cheguei lá do nada. Achei estranho porque a minha cunhada quase que não nos deixa entrar. Mas eu entrei. Quando eu entrei, eu vi uma terceira pessoa sentada na mesa e aquela mulher não teve coragem de olhar no meu olho. Ela baixou a cabeça. E eu perguntei para a minha cunhada, quem é? E a minha cunhada falou, minha amiga que está morando comigo, já está quase 1 ano que ela mora aqui comigo. Falei, amiga que mora com você e meu esposo está aqui dormindo? Ela falou, agora pronto. Lá vem você com seu velho ciúmes. Você nunca vai mudar? A minha cunhada teve essa audácia. Sabendo que o irmão dela estava tendo um caso com a melhor amiga, ela teve coragem de dizer que eu tinha ciúmes doentio. Como uma mulher pode ser tão dissimulada dessa forma? Acusar alguém sabendo que a pessoa tem razão, mas mesmo ela se vitimizando, falando que meu ciúmes era doentio, causou arrepios em mim. Eu olhei para o meu esposo, vi ele nervoso. Nessa hora, eu tive que colocar o FBI em ação. Risos. Eu juntei as peças, observei o jeitinho do meu esposo. Comecei a lembrar que meu esposo passava muito tempo na casa da irmã. Quando chegava da casa da irmã, não estava com saudades de mim.
a ansiedade nas mãos da minha cunhada, aquela mulher que não conseguia olhar na minha cara, parecia que estava incomodada, tentando olhar para os nossos filhos, uma sensação de culpa. De imediato eu me afastei daquela roda, fui para o sofá e já comecei a procurar aquela mulher na internet. Eu queria saber quem era ela. Descobri que ela era solteira, vi umas fotos, a minha cunhada com o noivo, o meu esposo em uma mesa com ela, um jantarzinho entre eles na casa da minha cunhada. Meu coração acelerou. Eu fiquei tão chateada, tão magoada. Eu peguei as 2 crianças e falei, olha, estou indo. Quando você terminar de estudar, você passa lá em casa. Eu vou esperar você para jantar. Dei tchau para todo mundo e ninguém conseguia se despedir de mim de forma natural. Eles estavam ansiosos que eu saísse dali. Mas eu saí. Quase que não consegui dirigir de volta para minha casa. Meu coração estava apertado. Eu fiquei gelada. Quem já passou por isso sabe o que é essa sensação. Foi horrível. Eu voltei para casa chorando. E você não me conclua como uma mulher ciumenta demais, doente. Que ela nem tinha certeza e ela já estava chorando. Não. Eu não estava chorando se meu esposo ia ter um caso ou não com aquela mulher. Eu estava chorando porque se você tem uma mulher que está cuidando dos seus filhos, trabalhando fora, mantendo a casa, fazendo tudo isso para você realizar o seu sonho, para você conseguir um emprego bom, para você ganhar bem, apostando em você, se tem alguém bancando tudo isso, bancando o seu sonho, eu acho que eu merecia estar naquela foto. Eu me senti rejeitada, desprezada, enganada. Veio assim um mundo de pensamentos negativos. Mas eu me segurei. Eu falei, eu não posso acusar, eu não tenho prova, eu não tenho nada, foi só um jantar. Eu não posso também bancar a esposa ciumenta, eu tenho que me controlar. E eu lutei, relutei para me controlar naquele dia. E eu meio que consegui. Meu esposo chegou, meio que desconcertado, querendo me paparicar, querendo fazer uma gracinha, brincando com as crianças, me ajudou a colocar as crianças para dormir, a gente ficou um pouquinho na cama. Então eu escolhi esquecer aquele episódio, eu deixei para trás e continuamos. Meu esposo saía de casa, ia para a casa da irmã, às vezes dormia, voltava, e eu tentei levar aquilo de forma tranquila. Às vezes ardia o meu coração, mas eu deixava lá, confiando em Deus. Eu já era cristã, eu tinha um relacionamento com Deus, mas eu preferi ficar quieta na minha, esperando o mover das coisas. Os dias se passaram, chegou o dia da grande prova. O meu esposo saiu de casa para ir para a prova e ele não me deu um beijo, nem pediu para me desejar boa sorte. O meu esposo já tinha tentado essa prova 5 vezes. Todas as vezes quando ele saía de casa, ele dizia assim, me deseja boa sorte e me dá um beijo na testa. A gente já tinha quase como se fosse um ritual, mas naquele dia ele não me pediu. Ele dizia que as minhas orações, as minhas bênçãos tinham muita valia, mas naquele dia ele não quis saber. É como se eu não fosse mais importante para ele. Tem detalhes, eu não sei se você é assim, mas a gente vai percebendo que as pessoas estão deixando de fazer com a gente e a gente vai percebendo que a gente está perdendo ali a importância. Não tem isso, né? Coisinhas que a gente chega na casa de alguém, a pessoa nos recebe com tanto, né, com tanto amor, com tanto carinho, e a gente vai percebendo o quanto que a gente é importante para aquela pessoa. E o meu esposo estava deixando de fazer essas pequenas coisas. Então, se eu já estava preocupada com aquele episódio, naquele dia era o que precisava para me ficar mais louca, paranoica com tudo o que estava acontecendo na minha vida. Então, ele saiu sem abraçar, sem beijar, e eu fiquei em casa com as crianças. O tempo passou e depois de 15 dias ele recebeu a resposta. Ele disse, eu passei na prova. E ele comemorou, ligou para a irmã e eles comemoraram, foi aquela festa. E no dia seguinte ele já chegou com a famosa frase para mim, a partir de agora eu vou seguir sozinho. Eu olhei assim para ele, eu não estou entendendo, como assim? Ele falou, olha,
Agradeço por você ter bancado a casa por todos esses anos, ter cuidado das crianças, ter me sustentado, você comprou roupa, perfume, você foi a melhor mulher do mundo, não posso reclamar. Mas a partir desse momento eu vou seguir sozinho. Eu não lembro muito desse momento, mas eu lembro que eu senti uma dor. Foi uma dor tão grande no meu peito, uma dor de traição, crueldade. Eu tive um AVC e eu acordei no hospital, algumas horas depois. Quando eu acordei, eu perguntei para a enfermeira: onde é que eu estou? O que foi que aconteceu? Aí ela disse: seu esposo falou que vocês estavam discutindo e que você começou a passar mal. Você desmaiou e ele trouxe você para cá. Chegando aqui, você foi diagnosticada como início, de um ataque cardíaco, um AVC. E agora você está sendo medicada, está em observação para a gente poder dar alta. A enfermeira saiu do quarto, eu agradeci a Deus porque eu não estava com nenhuma sequela. Liguei para o meu esposo, perguntei pelas crianças e ele disse: não se preocupa, minha irmã está cuidando delas. Agora se cuida aí, fica bem, eu estou indo aí deixar umas coisas e se cuida e depois a gente conversa. Então eu vi que realmente ele estava decidido. Depois de 4 dias, eu voltei para casa, os meus 2 filhos chegaram pertinho de mim, me abraçaram. Foi tão bom poder abraçar meus filhos novamente. Parecia assim uma segunda chance que Deus estava ali me dando, Meu esposo aproveitou esses dias, pegou todos os documentos, deu entrada em divórcio, tirou tudo de dentro de casa, fez a mudança dele. Deixou só o que era meu, que era dos nossos filhos. E aí os meus filhos começaram a me contar que tinha uma tia cuidando deles, enquanto eu estava no hospital. E eu fui para Deus. Eu já era cristã, mas não tinha muita intimidade com Deus, não tinha a intimidade que eu tenho hoje. Então eu comecei a perguntar para Deus: Deus, como deixas aquela mulher tocar em meus filhos? Como deixa aquela mulher tocar no meu esposo? Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor está permitindo meu esposo ir embora? Ali eu tive uma breve conversa com o Senhor. Mas aqui começava apenas a minha dor e eu já estava perguntando para Deus por que Ele tinha permitido tudo aquilo. Deus permitiu Satanás tocar em uma área só da minha vida. E essa área foi o suficiente para balançar todas as outras áreas. Eu fiquei mal, eu fiquei no automático. Meus filhos falavam comigo, eu falava sim. Meus filhos falavam, comemoravam, reclamavam e eu era sim, não, sim, não. Ia para o trabalho no automático, sim, não. Eu não tinha mais a expressão de sorriso, eu não era mais feliz. Eu não era triste, eu era fechada, eu estava morta. Eu morri e alguém esqueceu de me enterrar. Eu era só o corpo, eu estava vegetando. E os meus filhos, coitados, eles não tinham mais o pai dentro de casa, eles não tinham mais a mãe e o meu esposo também esqueceu das crianças. A minha cunhada com o noivo se divertindo, o meu esposo indo para as festas, bebendo, postagem, fotos. A minha cunhada nunca foi crente, o meu esposo foi algumas vezes assim na igreja comigo, mas não conhecia a face de Cristo, não tinha se batizado, não era um verdadeiro cristão. E ali a amante, a intrusa, ela ficava ali no meio, também no meio da farofa, e todos se divertindo, e era muita postagem. Meu esposo não vinha ver os nossos filhos, e ele estava muito acostumado, porque eu sempre banquei tudo, sempre tive dinheiro, então ele achou que ia continuar assim. Foi quando ele deu a entrada do divórcio, com 1 mês a gente já estava divorciados. Só que ele não sabia que eu também entraria na justiça para brigar por uma pensão, e eu pedi também o reembolso de tudo que eu gastei. E louvado seja Deus, porque o juiz decretou metade do salário dele para mim. Então assim, eu nunca tive problema financeiro, mas todas as outras áreas da minha vida ficaram assim completamente sem não tinha motivo, não tinha vibração, não tinha esperança de melhoras.
Eu olhava para aquela amante, eu olhava para a vida que meu esposo estava levando. A amante era idêntica a ele, a amante era a cópia dele, o clone dele, tinha tudo para fazer ele feliz. E agora ele ganhando muito bem, ganhando esse dinheirão, morando na casa da irmã, a irmã também estava bem com esse noivo, falando sobre casamento, eles estavam muito bem. A minha cunhada nunca ligava para mim, ela não queria saber da minha dor porque ela estava bem. Quem está bem não lembra de ninguém que está na dor, não. Você só sente a dor do outro quando você também sabe o que é passar por uma dor. Aí você fica mais sensível. Mas a minha cunhada estava ótima, ganhava muito bem no emprego dela, estava tudo certo, tudo mil maravilhas. A amante estava com o homem que ela amava, com meu esposo. Ela ia lembrar que tinha uma esposa chorando em casa? Não! Você acha que ela ia lembrar de criança? Não! O meu esposo estava dando metade do salário dele, então pronto. Para ele já estava tudo certo. E chegou o famoso dia do casamento. Aí o meu esposo vem falar comigo, diz que vai mandar o vestidinho de daminha, vai mandar a roupinha do meu filho, que eles vão entrar com as alianças. E aquilo ali, eu quase tendo um AVC novamente, eu tomava remédio controlado nessa época. E eu dizia, Deus me ajuda. Aí Deus disse, deixa. Eu ali comecei a escutar a voz do Senhor. Deus disse, deixa ele comprar tudo. E aí foi comprando tudo, foi deixando tudo e foi chegando o dia do casamento. No dia do casamento, agora vocês vão dar gargalhada de mim, pode rir porque até hoje eu, meu esposo, minha cunhada, a gente ri desse dia. Foi o dia que a mulher maluca reinou em mim. Mas vamos lá, nesse dia que eu fiz o meu esposo, permiti, meu esposo comprar roupa, alugar e foi aquela festa toda. E naquele dia, quando eu estava vestindo a roupa das crianças, eu olhei assim para eles dois, vestido. Eu disse, o quê? Aquele povo, seu pai trapaceou comigo. Aquela mulher, uma ladra de família, uma intrusa. Eu deixar o meu filho entrar com as alianças? A minha filha, a minha princesinha não vai não. Coloquei essas duas crianças dentro do carro, peguei esse carro, saí em direção. Eu não sei se você conhece Fortaleza, mas eu saí naquela direção ali pelo Viaçu, fui subindo. Eu não tinha destino, eu fui com tudo, procurando uma praia, procurando um hotel, algo bem distante que ninguém pudesse nos localizar. E a gente foi se divertir na praia e o meu esposo morrendo de ligando, eu desliguei logo o aparelho, tudo. Aí chegou lá na hora, não tinha ninguém para entrar com as alianças e pulou essa parte do casamento deles. Eu não sei como é que foi. O meu esposo ainda dá gargalhadas. Eles dizem que não tinha ninguém para entrar com as alianças, então eles pegaram mesmo assim do bolso e colocaram lá nos dedos e se anguzaram. Mas eu sei que foi errado o que eu fiz. Mas eles trapacearam comigo, eu também queria trapacear com eles. Eu queria me vingar. E depois daquele dia parece que a minha alma ficou lavada, assim. Saber que meus filhos não participaram daquele angu, eu fiquei muito feliz. Eu dava gargalhada sozinha. E quando eu contei essa história para a missionária, ela riu tanto. E foi um momento assim que... Foi o dia que eu dei um tapa na cara de Satanás. Foi um único momento assim da minha história, desse deserto, que eu me alegrei. Foi nesse momento em que eu fugi com os meus filhos para eles não entrarem naquele casamento. Eu sei que mãe não sequestra filho, mas eu estava disposta a qualquer coisa. Eu iria para o presídio, como diz a missionária, eu puxaria uma cadeia por esse motivo. E aí... Deus foi muito bom e depois que tinha passado o casamento, 2 dias depois eu apareci com a cara de sonsa, a mesma cara que a mulher estava na mesa, eu usei com meu esposo. Ele disse, você é maluca, como é que você faz isso comigo? O que foi que eu fiz? Mas voltando à história, esse foi o único dia que eu fiquei feliz, então eu vivi todas as outras torturas que vocês podem imaginar, porque você consegue tirar o seu filho um momento, do pai,
Mas você não pode ficar fazendo isso toda hora, apesar que eu gostaria muito de ter fugido todos os dias com os meus filhos. Eu queria muito ter fugido em todos os momentos. Não era para mim ter deixado a minha filha ir para casa do pai em nenhum momento, porque agora vocês vão ver a desgraça que aconteceu na nossa família. Então, voltando à história. Voltamos para a rotina. O meu esposo começou a levar os nossos filhos para passeios, viagens, e ali eu comecei a sepultar os meus sonhos. Eu sempre casei para viajar, para curtir a família. Eu sempre sonhei em ficar velhinha do lado do meu esposo, e esse sonho morreu. Quando eu olhei para o meu esposo casado, vivendo com aquela mulher, acabou para mim. Eu estava verdadeiramente vivendo, vegetando. Eu era um cadáver. Eu tinha morrido. Era a sensação que eu tinha. Eu me olhava no espelho, eu não tinha vida. Eu estava acabada. Era muito nítido que era o fim, o meu sofrimento. As pessoas olhavam para mim, elas viam o sofrimento. Era só o sofrimento. E o meu esposo feliz, amante, radiante, a minha cunhada, todo mundo estava bem. E eu sentia ódio. Eu só alimentava ódio dentro de mim. Eu tinha tanto ódio daquela amante, da minha cunhada. Eu colocava todo o meu ódio em cima daquelas meninas. Pensa, eu olhava para aquelas duas mulheres nas fotos. Eu dizia, Deus, eu tenho um ódio dessas mulheres. E eu alimentava esse ódio. Eu ficava lembrando do que elas faziam. Eu ficava lembrando das postagens. Eu alimentava esse ódio. Mas, louvado seja o nosso Deus, porque me apresentou a missionária Ivanilda. E a missionária Ivanilda me apresentou sobre a restauração, mas que precisava perdoar. Só que como ia perdoar se cada dia meu ódio só crescia e eu só alimentava o ódio por aquelas mulheres? Eu morava num bairro, os 2 bairros depois que a missionária morava. Ela morava ali mesmo no Lago Jacareí, mas sempre a gente se encontrava. Só que a gente foi estreitando tanto os nossos laços que eu passei a visitar o apartamento da missionária. Ela morava muito perto do Lago Jacareí. Então ela passou a frequentar também a minha casa, a gente ficou próxima, nós começamos a ir para a igreja juntas. Eu fui dormir na casa da missionária, ela veio dormir na minha casa e uma amizade nasceu. Não foi só uma mãe espiritual, não foi só uma pessoa que orou por minha família, que comprou a batalha comigo, mas ela é a minha amiga, mesmo distante, porque ela agora não responde mais ninguém, né? A gente manda mensagem, ela não responde, demora, eu peço para orar comigo, não tem mais tempo, diz que eu recebi alta do hospital, mas foi com essa grande pequena mulher que eu conheci a verdadeira face do nosso Deus. Nós começamos a orar, Deus começou a nos dar direções e eu entendi porque Davi e Salomão tinham tantos conselheiros. Um bom conselho pode ser mais valioso do que tesouro, igreja. Uma mulher que era fantoche nas mãos de Satanás. Eu era essa mulher. Eu fazia exatamente o que Satanás queria. Satanás montava as ciladas e eu caía. Eu estava ali. Satanás preparando o circo e eu participando da atração principal. Entrava na arena e fazia exatamente o que ele queria. Foi nesse momento que a missionária foi muito usada por Deus e ela sempre me alertava de tudo que vinha por trás. Então eu vou contar um pouco do meu processo de transformação, porque é a parte mais bonita dessa história. Eu era feliz quando eu estava casada com meu esposo. Eu tinha saúde, nós tínhamos filhos maravilhosos, então para mim estava tudo bem. Porém, a partir do momento que meu esposo saiu por uma porta, para mim nada mais fez sentido. Mas se tudo estava bem e o meu esposo causou dor em todas as áreas, Satanás me acusava de idolatria. Eu continuava tendo tudo, mas eu não conseguia ser feliz. Foi quando a missionária começou a me alertar que às vezes Deus toca em uma área para nós nos aproximar do Senhor. Então, o que acontece? Às vezes a gente não é grato, às vezes a gente não cuida do que temos, às vezes a gente perde outras áreas.
Por não nos aproximar da forma certa de Deus, Satanás fica nos peneirando. Foi assim com Jó. Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó em algumas áreas. Quando viu que ele não iria mudar, o que foi que Satanás fez? Satanás foi até o Senhor e pediu para tocar também na saúde. Deus deixou. E ali Jó conheceu a face do Senhor. E eu precisava conhecer a face do Senhor. Então, vendo que eu estava completamente infeliz porque o meu marido saiu de dentro de casa, eu aprendi que eu precisava primeiro gostar de mim mesma. Eu precisava gostar da minha companhia. Então eu comecei a procurar coisas que eu sempre quis fazer, mas que eu nunca conseguia porque não tinha tempo, ou porque o meu esposo estava do meu lado e ele poderia questionar. Então eu procurei coisinhas assim simples, corriqueiras mesmo do dia a dia. E eu lembro que eu sempre tive um sonho de colocar o volume alto enquanto eu dirigia, colocar um louvor, uma música. Então eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, vi que a avenida estava tranquila e ali eu coloquei o volume mais alto que eu tinha no carro. Só que eu ia devagar, só que eu ia escutando aquele louvor e eu batia assim na direção e louvava. E foi assim uma sensação maravilhosa. Não tem coisa melhor do que você fazer algo que você tanto desejava. E eu sempre quis fazer isso. Eu tinha visto uma vez uma cena no filme e eu achei o máximo aquilo. Então eu realizei esse pequeno sonhozinho. Então parece tão bestinha, mas essas coisinhas assim, pequenininha, nos traz o nosso amor de volta, nos traz o valor, a nossa companhia, o quanto que é gostoso isso, né? Outra coisa assim que eu lembro também que eu fiz para viver esse momento do meu eu, né? Me encontrando com eu novamente, voltando a me amar, gostando e apreciando da minha companhia, aproveitei um dia que a minha filha e o meu filho não estavam em casa e eu tomei um banho de 2 horas. Quem é mãe sabe o que é isso, né? Um banho de 2 horas, mas assim, trouxe uma paixão por mim novamente. Foi muito bom voltar a cuidar de mim, fazer coisinhas pequenas que eu quero, que eu gosto de fazer. Eu não sabia que isso poderia tanto assim me curar, e foi libertador. Quando a missionária disse, eu falei assim, que coisinha boba, né? Que coisinha boba. Ela disse, procura alguma coisinha assim que você queria fazer, que você sempre quis fazer isso e você nunca conseguia, porque não tinha tempo, porque tem alguém do seu lado, porque por algum motivo que você tenha deixado isso para trás. E aí quando eu fiz a questão do carro, assim, aquele momento, eu mesmo gritando, cantando, tudo torto, né? Eu não sei cantar. E foi muito bom. Então eu voltei a apreciar a minha companhia. Isso é uma das coisas que eu descobri no deserto. Agora eu me sinto bem quando eu estou com eu mesma. Eu gosto de mim, eu gosto de quem eu sou, eu gosto da minha companhia. Isso é muito bom. Já o processo de voltar a ser mãe foi mais doloroso, porque eu precisava às vezes fazer de conta que eu estava bem, que eu estava feliz, brincar, me divertir, levar as crianças para alguns lugares, passeio, parquinho, e na verdade eu só queria estar na cama. Mas como eu estava nesse processo de transformação, eu precisava superar todos os dardos do maligno, toda a vontade de ficar naquela cama. Eu precisava ser mais forte, e por meus filhos eu fiz isso. Então eu voltei a me animar a cozinhar para os nossos filhos, a cuidar da nossa casa, e as crianças começaram a perceber. E louvado seja Deus que foi possível resgatar aquele elo de mãe e filhos. Importante ressaltar que eu não cuidava dos meus filhos, eu queria fazer uma vingança para o meu esposo. Então eu colocava sempre a culpa nele. Que ele que abandonou, ele que não cuida, ele que não faz isso. Só que a missionária me trouxe para a realidade. Ela disse assim, você também não. O seu esposo não está cuidando hoje dos seus filhos porque saiu de casa. E você não está cuidando dos seus filhos porque o seu esposo saiu de casa. Querendo ou não, no mundo espiritual vocês têm a mesma culpa.
E foi ali que eu precisei fazer algo diferente. E foi esse processo. Engoli o choro, engoli a dor e por meus filhos eu me levantei. Voltei a fazer o que eles gostavam, a comidinha preferida, acompanhar na escola, perguntar como é que foi o dia, levar eles num parquinho, fazer isso, acompanhar essas coisinhas que mãe faz. E eu voltei a fazer nesse encontro de transformação. A parte do perdão. Como foi difícil essa parte. Eu sentia um ódio mortal pela minha cunhada e pela amante. Mas quando chegava no meu esposo, eu estava magoada, ressentida, mas eu não sentia o mesmo ódio. Então assim, eu amava tanto meu esposo que eu transferia toda a maldade dele, toda a covardia que ele fez comigo, eu transferia para a amante e para minha cunhada. Eu ficava por horas amaldiçoando a vida delas, praguejando, e maldição com causa a igreja pega. Então todo o mal que eu lançava sobre a vida delas, pegava. Minha cunhada e esta mulher viviam doentes, sofrendo com vários prejuízos, e eu achava o máximo em saber daquilo. Eu contava, eu cantava como vitória. Então a missionária me aconselhou a fazer aquela campanha Amando o Meu Esposo como Cristo me ama, só que eu fiz pela minha cunhada e pela amante. Aí depois eu fiz outras campanhas, essa da harpa, eu fiz várias campanhas, várias orações, destronando Jezabel, e Deus foi operando. Deus ia operando conforme eu orava, Deus ia operando. Eu precisava também de um processo de transformação, voltar, a ser aquela mulher dentro do meu lar. Eu tinha perdido o gosto por cuidar da casa e manter uma foto nossa, um jarrinho aqui, uma roupa de cama. Eu comecei a dar vida novamente àquela casa. Comecei a abrir as janelas e eu vi que a mudança estava acontecendo dentro de mim. Eu estava agora de um jeito diferente, eu era uma nova mulher e eu precisava de um novo estilo de vida. Eu precisava deixar as coisas do mundo de lado. E no meu trabalho tinha umas meninas que todas as vezes que eu andava com elas, eu acabava que cedendo e entrando nas coisas do mundo. Tipo um barzinho, uma bebida, um passeio, um jantarzinho, uma roupinha mais assim. Então, se de fato eu queria uma mudança, eu também me entreguei por completo. E eu fiquei esperando no Senhor. E eu gostei desse processo de transformação, esse giro de 360 graus, como a Ivanilda fala. Eu ia fazendo um pequeno mover, uma ação, e aquela área começava a mudar. Então, meu financeiro, eu me organizei, meu financeiro começou a mudar. A minha casa, eu comecei a limpar, veio uma sensação diferente, uma sensação de paz. Tinha algo que brilhava dentro daquela casa novamente. Com os meus filhos, eu percebi eles mais leves. Então, assim, foi assim em todas as áreas. Então, como todas as áreas da minha vida estavam se recuperando, eu também estava melhor. Eu estava me sentindo mais em paz. Só que chegou a área mais trabalhosa. A área onde Satanás tinha tocado, que era a minha vida sentimental, a minha família, o meu casamento, o meu matrimônio. E eu queria que o Senhor mudasse o meu esposo. Eu não aceitava ser a divorciada, eu não aceitava ser repudiada, eu não aceitava criar os meus filhos sozinho. O meu esposo era muito influenciado por Satanás. Pense um homem que gostava de me humilhar, de me envergonhar, de distorcer tudo e qualquer história. Falava mal de mim para todos, colocava a culpa, inventou história. Foi bem difícil. E eu, sem nenhuma sabedoria, quando eu ficava sabendo de algo assim, de imediato eu ligava, rebatia e nós só brigávamos. Quando foi um dia, a missionária me deu um direcionamento. Ela disse: agora, todas as vezes que Satanás se levantar para causar ira, briga entre vocês, você precisa usar isso a teu favor. Não adianta brigar, não adianta se justificar. E quando você responde aquela afronta, o Senhor não precisa mais te justificar, porque você já fez o que precisava fazer. Você já tomou as rédeas, você já conversou, você já alertou, ou pelo menos deveria ter feito. Então, devido a esse conselho, eu comecei a usar dessas afrontas para me abençoar. E eu fui plantando palavras de bênção sobre a nossa casa
Eu fui plantando a semente do amor. Então, quando meu esposo vinha com a fúria, eu logo tentava rebater dizendo: calma, você está com a mulher que você ama, você está vivendo bem, você está feliz, você tem tudo o que você quer, o emprego dos seus sonhos, a mulher dos seus sonhos. Por que você grita tanto? Ele começou a ficar constrangido. Então, todas as vezes que ele ia gritar, ele estava mostrando para mim que ele não estava bem. Então, ele começou a me tratar melhor. Então, quando ele gritava comigo no telefone, eu dava uma gargalhada e eu dizia assim: a amante está do seu lado? E ali ele ficava mais constrangido ainda e dizia assim: depois eu te ligo. Aí, nesse momento, aquelas brigas já tinham meio que se tornado uma amizade. Então, quando ele gritava comigo no telefone, eu já sabia que ele estava com a amante. Então, eu já tinha uma certa liberdade e eu já ficava chamando ela de corna, a chifruda, essas palavras assim. Então, ele viu aí uma brecha e ele começou a ir na minha casa. Ele começou a querer ter intimidades. Só que isso sempre foi muito bem resolvido entre nós. E eu aprendi com a missionária que se isso sempre foi muito bem resolvido, a resposta é não. Mas se isso deixou uma lacuna, um vazio aí que precisa ser melhorado entre o casal, então é possível uma resposta sim. Então, como isso sempre foi muito bem resolvido entre nós, e eu disse: não quero não. Sendo para ser amante, eu não quero. E aí ele ficava mais louco ainda, ficava indo na minha casa, e a pobrezinha da amante achando que ele a amava. Ela achava isso, que ele fazia tudo o que ela queria. Mas nós somos uma só carne. É impossível separar uma só carne. É impossível. E eu continuava orando, continuava buscando. Todas as madrugadas eu estava orando. Não teve um dia que eu não orei. Com notícias boas, com notícias ruins, doente, com saúde, mas eu não abri a mão de apresentar para Deus o que almejava o meu coração. E foi nesse meio tempo aí que o meu esposo disse que ia comprar um apartamento. Mas eu orei tanto para Deus não deixar, e Deus deixou. Deus deixou o meu esposo comprar um apartamento. Agora, ele e a amante ia ter algo que era deles. E isso abalou muito comigo. Enquanto eles estavam morando com a minha cunhada, os 4, eu tinha ciúmes, da minha cunhada, da diversão deles, dos momentos lá que eles postavam fotos, se divertindo na casa, assistindo filme, comemorando o jogo da Copa, essas coisas todas. Eu senti muito, mas saber que eles estavam construindo algo juntos, aí pronto, o meu mundo desabou. Então eu liguei para a missionária chorando, foi aquela coisa, ainda fomos orar e ela falou algo que até hoje eu sempre lembro dessas palavras. Ela disse assim: só glorifica a Deus. Se Deus está permitindo é porque tem algo no meio de tudo isso. O Espírito Santo de Deus não trabalha em vão. Então eu tive que suportar. Suportei ver eles comprando caminha para os meus filhos, preparando quartinho para os meus filhos. Eu vi os meus filhos saindo a primeira vez para dormir, a segunda vez, mas a terceira vez eu senti algo diferente, uma dor profunda na minha alma. E eu não queria deixar os meus filhos ir naquele dia. Eu tive uma sensação estranha, acho que era a voz de mãe, sabe? O Espírito Santo mandando eu parar, era para mim fugir, eu não sei, mas eu não senti bem. Eu liguei para a missionária, disse: missionária, ora comigo, eu não estou bem. Eu estava com peso, sentindo aquela sensação estranha e eu passei a noite toda chorando. Passamos a noite em vigília e quando foi na segunda-feira pela manhã, o meu esposo chega na minha casa, ele entrega a minha filha. E na hora que ele entrega, a menina estava meio que acuada assim pelos cantos, assustadinha. E eu falei: o que foi, filha? Ela só balançou a cabecinha dizendo que nada. Então eu segurei assim firme no bracinho dela e disse assim: você pode confiar na mãe, fala que eu... Ela começou a chorar e ela disse: o irmão da tia me machucou. E ele me machucou muito. E machucou de sair sangue.
E aí pronto, igreja, meu coração já foi lá no céu, já voltou, eu já comecei a passar mal. O meu esposo estava na porta da casa, eu saí gritando com a nossa filha nos braços. Eu dizia, nos leva para um hospital, nos leva para um hospital. E ele sem entender nada, e o nosso filho entrando no carro, e eu chorava, eu gritava, eu esmurrava, e ele perguntava o que era, e eu não conseguia dizer, e nós paramos no hospital. Eu deixei o meu esposo lá fora, eu queria que ele ficasse lá fora, eu não queria que ele soubesse de nada por enquanto. Então ele ficou com o nosso filho na recepção, eu entrei para dentro da sala com o médico, eu contei para o médico o que estava acontecendo, que os meus filhos, um final de semana sim, outro não dormiam na minha casa, dormia com o pai e com a madrasta. E a criança relatou tudo que ela relatou ali para mim de forma breve, ela relatou com mais detalhes para o médico. O médico fez o exame, a minha filha foi acusada e para mim ali acabou. Uma dor de impotência eu senti naquele dia. Então, cuida do seu filho, cuida da sua filha. Pode ser um pequeno sinal, se tiver menino, se tiver menina. Cuida, observa quem é que está na casa com teu esposo, quem é a madrasta, quem é a amante, quem é a intrusa. Cuida dos nossos pequeninos. Eu me arrependo profundamente de não ter ido embora, eu me arrependo de não ter feito algo, de não ter fugido naquele dia. E se você sentir alguma coisa, se o coração doer, não deixe o seu filho ir. É melhor você dar uma de louca do que você prejudicar a vida da tua filha para sempre. Então o médico deu o laudo e eu chamei o meu esposo, o médico também chamou, nós conversamos com ele e meu esposo teve uma crise. Meu esposo caiu no chão, foi horrível aquela cena. O meu esposo se jogava, ele se batia. Foi uma crise assim de pânico misturado com culpa. E o médico precisou sedar o meu esposo. E a amante não sabia do que estava acontecendo. Ela estava lá no mundo dela, com o irmão dela de 13 anos, o menino que tinha abusado da minha filha. Enquanto nós estávamos vivendo tudo isso, e o meu filhinho também não entendia o que estava acontecendo, de ver a irmãzinha dele chorando, eu chorando desesperada. O meu esposo entrou em crise e quando ele acordou, ele chorava, gritava e se batia. E ali a nossa tortura começou. Então, na hora que meu esposo acordou, eu já fui logo falando, olha, a partir de hoje, a minha filha e o meu filho não sai mais de casa sem eu estar por perto. Você provou para mim, você provou para todos que você é incapaz de proteger o seu filho, incapaz de proteger a sua filha. Aí é que ele começava a chorar. A minha princesa, a minha filha, eu quero matar aquele menino, eu vou matar aquele menino. E ele gritava dizendo que ia matar aquele menino, que ele ia mostrar a justiça com as próprias mãos. E o médico precisa de novo sedar o meu esposo. Quanto à minha filha, as dores iam passando e ela ia voltando o semblantezinho dela normal. Ela começava a rir, ela já estava brincando com o irmãozinho dela. E eu vi já um espírito mais leve. Eu disse, é Deus que está fazendo isso. É Deus. Eu orava, consagrei, ungi, briguei com Deus, perguntei por que Deus permitiu isso. E, infelizmente, tem pessoas que são escolhidas assim por Deus para passar por situações, para servir de exemplos para outras pessoas. Então a minha filha sempre foi um anjo, né? E ela passou por algo difícil para servir de alerta para a sua filha e para o seu filho não passar. Então acorda, o divórcio é de Satanás. Quando entra uma intrusa no meio da sua família, foi Satanás que colocou. E quando ele coloca, ele não coloca de brincadeira, ele coloca para destruir todos. Ele quer mesmo acabar com todos.
Eu quase que morri no AVC. Depois eu fiquei vegetando. Quando eu me levanto, a minha filha, agora que a minha filha está se levantando e meu marido está morrendo, querendo matar um menino de 13 anos. Querendo ou não, ele ainda é um menino. Então foi a parte que eu fiz. Abri o BO, fiz a denúncia, foram lá, passei o endereço, foram lá, prenderam o menino para o órgão responsável de crianças, de menor, e o meu esposo só desenvolvia ódio. O ódio dele era profundo, ele não conseguia mais nem olhar na cara da amante. Enquanto nós estávamos no hospital, a amante tentou. A minha filha saiu da observação, já estava melhor, só precisava tomar alguns antibióticos em casa, recebeu alta. Meu esposo continuava sedado no hospital, então precisaram chamar um psiquiatra, precisaram passar remédios fortíssimos para ele. Ele foi medicado, vários medicamentos, e ele foi para a casa da irmã dele. O meu esposo não tem mãe, não tem mais pai, eles dois ficaram órfãos bem cedo, e a minha cunhada precisou cuidar. Ele não queria mais ninguém, ele só queria a irmã dele. Ele não conseguia ficar com empregados porque ela poderia, ela ganhava muito bem. Ele também nesse momento estava afastado do trabalho dele e ele poderia ser muito bem tratado por qualquer pessoa, um ajudante, um cuidador, mas ele entrava em crise, ele não queria ninguém, ele só queria a irmã dele. Ele se agarrou assim com ela. Eles dois sempre foram muito unidos. Como eles perderam os pais muito cedo, então eles se agarraram no outro. Eu achava essa amizade até muito bonita, por sinal. Eu sempre apoiava muito essa questão deles estar sempre de prontidão um para ajudar o outro. E ele não queria saber mais de ninguém. Então ela largou o trabalho, ela pediu uma licença sem data de volta e começou a cuidar dele. Meu esposo sempre foi muito grande, muito forte. Mas como ele estava com depressão, tomando muitos medicamentos e ele não se alimentava mais como antes, então ele começou a ficar muito magro, muito seco. E mesmo assim, era difícil para ela cuidar. E quando ela chamava outra pessoa, ele não aceitava. Ele não aceitava outra pessoa banhar, ele não aceitava outra pessoa dar comida, ele não comia com as próprias mãos, ele só se tremia. Foi assim, horrível a situação em que meu esposo ficou. Ele teve um surto. Pronto, a palavra certa é essa. Ele teve um surto. E ali ele permaneceu, trancado naquele quarto, dentro daquela casa, onde ele já foi tão realizado em seus desejos carnais, onde tudo começou, onde tudo isso foi plantado, foi ali dentro daquele império de Satanás, dentro daquela casa, onde o adultério nasceu, onde toda traição, todo mal que ele fez para a nossa família, nasceu ali dentro. Foi a porta, era o pátio, foi o pátio de Davi ali, foi o pátio. Quando ele começava a gritar, a culpa foi minha, a culpa foi minha. Foi o papai que acabou com a vida da princesa, foi o papai. Ele só lembrava disso. Foi o papai que acabou com a vida da princesa. Para ele a vida dela tinha acabado. Os médicos tentaram explicar para ele que como ela era muito novinha, talvez ela esquecesse, que ela não ia lembrar mais, que ela ia conseguir ter uma vida normal. Ela não foi prejudicada, o menino só tinha 13 anos. E nesses momentos, a minha cunhada sempre me ligava. Vem pra cá, R, vem pra cá. Eu preciso de você. Você não está casada com ele, mas você precisa me ajudar. Você disse que cuidaria dele, você tem uma aliança com ele. Aí eu só comigo pensava, agora eu tenho uma aliança. Olha só, igreja, quando as escamas começam a cair, a verdade começa a vir à tona, o que é aliança, o que é ser uma só carne, o que é ser esposa. Mas Deus sempre dizia, diz que você ainda não está pronto, você não está bem. E de fato eu não estava. Eu não estava na situação do meu esposo, porque eu tinha Deus e Deus estava me acalmando e eu via algo diferente na minha filhinha, ela não estava mal.
Eu acho que se ela tivesse mal, se ela tivesse sido muito prejudicada, se ela não pudesse mais ter filhos, tivesse acontecido alguma coisa assim, se ela estivesse chorando, se ela estivesse deprimida, muito triste, acho que eu também ficaria assim como meu esposo está. Mas eu via uma paz na minha filhinha, eu via que ela estava leve. Então aconteceu, mas ela não, parecia que ela não entendia o que estava acontecendo. E eu sempre falava, não, eu não estou pronta ainda. Então, eu tinha perdoado a minha cunhada, mas ainda doía dentro de mim, precisava cicatrizar. E eu colocava a culpa nela, entende? Então, eu olhava para o meu esposo, eu tinha perdoado, eu tinha entendido tudo que tinha acontecido, que a culpa não era dele, poderia acontecer com qualquer um, mas mesmo eu tentando falar para mim que a culpa não era dele, se ele não tivesse caído nas garras de Satanás, se ele não tivesse dito sim para Satanás, se ele tivesse saído correndo do pátio, se ele não tivesse ficado ocioso ali, ele não teria causado isso na nossa filha. Eu tinha isso na minha mente. Lógico que poderia ter acontecido de outra forma, mas eu não conseguia ainda entrar naquela casa onde tudo começou, lembrar das fotos, as fotos no sofá, fotos naquela mesa, eles na piscina. Eu não conseguia. Eu precisava desse tempo para mim e eu acredito que o Senhor também não me trazia esse tempo de paz, porque também não era a hora de ir lá e colocar minha mão nessa situação. Ele também não aguentava ver a nossa filha, eu não podia levar os nossos filhos para lá. Ele se desesperava, entrava em pânico, se batia. Ele teve mesmo um surto. Meu esposo ficou como louco. E como a irmã dele não deixava colocar ele no hospício, né? Uma casa assim, ele ficou lá, trancadinho no quarto. Ele não era violento com mais ninguém. A gente só não podia tocar no nome do menino, né? A gente só não podia tocar na situação e ele não podia ver a nossa filha, porque senão ele piorava. E aí o tempo foi passando e meu esposo continuava sendo visitado por psiquiatras, psicólogo, conselheiros e sempre assim. E ele deixava, sabe, o psicólogo entrar, ele deixava os conselheiros entrar. Quando foi um dia, já depois de uns 7 meses de sofrimento, a Ivanildo me acompanhou todo esse processo, esteve comigo, a gente orava. Ela teve algumas vezes de conversar também com a minha filhinha. Ela também sentia ela do mesmo jeito. Ela falava, olha, tá do mesmo jeito. Ela está do mesmo jeito. Não parece que passou por um trauma. E eu tive assim uma sensação que era hora de começar a ajudar o meu esposo. Foi um despertar assim de Deus. E nós começamos a orar pedindo para Deus quebrantar o coração do meu esposo para ele receber a visita do meu pastor. E assim foi feito. Depois de muitos dias orando, eu pedi o meu pastor para ir até a casa da minha cunhada, falei com a minha cunhada e ela aceitou. Quanto à minha cunhada, nesse processo, ela também se sentiu culpada. Ela gosta muito da nossa filha, era a princesinha da titia, e ela se sentia tão culpada que ela não conseguia fazer mais nada. Ela se refugiou no irmão. Toda a dor que ela estava sentindo, ela foi ficar com o irmão. Ela não saía mais com o noivo, ela não tinha vida. Ela estava magra. Uma vez eu liguei em videochamada porque eu queria ver o S. E aí quando ela atendeu assim, no telefone, eu tomei um susto assim, tentei disfarçar. Eu acho que eu estava com o olho fundo, o cabelo desarrumado. Nem parecia aquela mulher que sempre andava tão arrumada, tão elegante. E ela estava um bagaço mesmo, um bagaço. E eu disse, meu Deus do céu, Pai, tem misericórdia. Eu tive pena dela ali, eu tive pena. E eu falei com ele por videochamada, ele também destruído, não era o mesmo homem. Eu fiquei, meu Deus do céu, Jesus. E eu falei para ela, olha, o pastor está chegando aí. E o pastor de fato chegou e o pastor foi para orar pelo meu esposo, mas o pastor recebeu toda a revelação para ela.
o pastor disse, você vai sofrer, você vai ter uma perda grande agora. Ela achava que era até o irmão. Ela começou a gritar, meu irmão não vai morrer, sabe, eu não aceito perder meu irmão. Aí ele disse, você vai passar por uma perda muito grande, você vai sentir, você vai ficar de cama, mas você vai encontrar Jesus. Ele vai te resgatar. Você vai descer as águas, menina. Deus tem um propósito contigo. E ela pensava que era o meu esposo que ia morrer. E ela saiu gritando ali, teve aquele choro todo. Depois o pastor orou na cabeça do meu esposo, mas o meu esposo estava completamente intocável. A minha cunhada desceu as escadas, disse que queria aceitar Jesus, e ela ali mesmo aceitou Jesus, declarou o nome do Senhor na frente de todos. E ela prometeu que ia para a igreja. Ela ali teve um pequeno encontro com o Senhor. E dito e feito, ela recebeu uma mensagem do noivo. Ele dizia assim, não dá mais, me perdoe, mas eu não consigo. Você e seu irmão são fardos muito pesados, eu não consigo. E eu vou logo lhe contar antes que outra pessoa lhe conte. Mas eu estou me relacionando com... E essa pessoa era a ex-amante do meu marido. Sim, a pivô da destruição da minha família. A intrusa. O noivo da minha cunhada estava deixando a minha cunhada para ficar com a amante do meu marido, com a ex-amante do meu marido. Olha o quanto que Satanás é sujo. Olha o angu. Olha onde esse homem estava se envolvendo. A minha cunhada ficou de cama. Ela não tinha mais condições de cuidar do meu esposo. Ela também começou a tomar calmantes. Ela não surtou porque ela já tinha aceitado Jesus ali e Jesus já estava com ela. E ela começou a ir para a igreja. Então eu passava na frente da casa, parava, colocava ela dentro do carro e levava ela para a igreja. O meu esposo ficava com uma empregada que tinha lá, uma moça que cuidava da casa, enquanto ela ia. Todos os dias a gente convidava para o meu esposo, vamos? E ele dizia, não vou servir esse Deus, não vou servir a Deus. Sempre ele dizia a mesma coisa. Então eu comecei a quebrar assim, todo o medo que eu tinha, todo o pânico que eu tinha de entrar naquela casa. Então eu comecei a entrar na casa, comecei a falar com meu esposo, ele já segurava minha mão, dizia assim, volta para mim. Eu falava para ele, eu não te amo mais, não tem mais restauração, não tem mais vida para nós. Eu orei, eu busquei muito, mas eu não tinha mais interesse em voltar com ele, eu não me via mais com aquele homem. Ele estava completamente destruído, ele não tinha mais nervos, ele não era mais homem para trabalhar, era um homem descontrolado. Sempre era esse pensamento que eu tinha quando eu o via assim na minha frente. Mas à noite, quando eu ligava para a missionária, porque mesmo com esses sentimentos, eu não parava de orar. À noite, quando eu ligava para a missionária para a gente orar, eu dizia, missionária, hoje eu vi meu esposo. Eu não quero mais aquele homem, você sabe, né? Mas vamos orar? E ali a gente apresentava, né? Senhor, eu entrego a vida sentimental, eu entrego a minha família em tuas mãos. E mesmo com muita dor assim na alma, eu só entregava para Deus. Eu pedia para Deus visitar, para Deus curar, para Deus ter um encontro com Ele. Eu pedia para Deus curar as cicatrizes, né, arrancar de dentro de nós toda a dor, toda a ferida, para Deus visitar a vida da minha filha. Sempre assim. As orações sempre tinham esse rumo, essa direção. E o meu esposo, depois que ele voltou para casa, ele me contou algo que eu achei muito bonito. Ele disse que quando ele teve aquela conversa, que eu disse que não voltava mais e tudo, ele disse que começava a olhar pela janela as estrelas, ele olhava assim para a imensidão do céu e ele dizia, Jesus, se você existe, coloca amor no coração da minha esposa por mim. Foi só essa oração que ele fez. Passou um dia
Ele orou o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto, a mesma oração. Senhor, se o Senhor existe, coloca amor novamente no coração da minha esposa por mim. Era só isso que ele pediu. Ele não pediu para me perdoar, porque ele já sabia que eu tinha perdoado, mas ele queria que eu voltasse a amar. Então, depois desses 7 dias, eu estava em casa e do nada desapareceu toda aquela dor que eu sentia no meu coração. E eu comecei a sentir saudades do meu esposo. Foi algo tão estranho, foi assim, de repente mesmo. Comecei a sentir saudades, uma vontade de ir lá, de ver. Eu achei aquele esquisito. Eu fiquei tão estranha. Eu liguei para a missionária. Missionária, hoje eu acordei estranha. Aí ela disse, deixa eu orar por você. Aí ela falou, tá acontecendo um mover diferente. Deus está fazendo algo diferente aí na tua vida. Tem algo novo chegando, é um tempo novo. E eu continuei com aquela saudade, senti o cheiro dele, um aperto, uma vontade de ir lá ver. Então, eu fui. Chegando lá, eu entrei no quarto, vi ele deitado. Ele estava meio que dormindo assim. Eu me aproximei, dei um beijinho na testa dele e eu disse assim, eu te amo. Ele acordou assim, o que que você disse? Falei, eu te amo. Eu te amo. Sim, eu não quero mais viver longe de você, eu te amo. Ele gritou assim, Deus vive, Deus vive, Deus existe, cara, Deus existe. Ele falava assim e me abraçava tão forte, parecia que ia quebrar todos os meus ossos. E ele se ajoelhou, eu vou para tua casa, eu sei que agora você existe. E realmente ele disse que não tinha falado isso para mais ninguém. Ele só orava no pensamento, olhando as estrelas, olhando para a imensidão do céu. Então, quando ele viu aquela oração específica, né? Como a Ivanilda fala, a oração específica, feita só no teu subconsciente, na tua mente, sem Satanás saber, ele fez aquela oração e Deus atendeu. Eu poderia ter chegado falando qualquer coisa, não é? Eu poderia ter chegado e falado, eu estou sentindo algo estranho, eu comecei a sentir saudades. Mas não, eu cheguei sem falar nada, dei um beijo na testa e falei, eu te amo. E ali, vendo aquele homem de joelhos, adorando meu Deus, adorando o nosso Deus. Igreja, não tem nada mais importante do que ver um homem, não tem nada mais importante na nossa vida do que adorar o nosso Deus. Nada se iguala, nada se compara. Adorar o nosso Deus é a cena ainda mais linda. E ali aquele homem de joelhos, e ele foi curado também. Aquele espírito mal, aquela depressão, aquela carga pesada saiu das costas. E ele perguntou, cadê a princesa do papai? Eu falei, ficou em casa com a moça que está lá me ajudando a cuidar deles. Ele falou, podemos ir lá? Eu falei, agora? Ele falou, sim, eu estou com saudades, eu quero ver os meus filhos. Eu digo, pois toma um banho, faça essa barba, vamos cortar esse cabelo, toma café e vamos sim, vamos. E ele fez tudo isso, tomou banho, fez a barba, vestiu uma roupinha limpa e a minha cunhada também soltou um sorriso. Vocês estão indo para onde? Ele quer ver a princesa e eu quero ver meu príncipe também. E a gente saiu ali correndo, entramos no carro e voltamos para casa. E ele abraçou os nossos filhos. E foi um momento tão lindo assim, sabe? A minha filha falou, pai, que viagem longa o Senhor fez. E eu nunca tinha dito isso para minha filha, que meu esposo estava fazendo uma viagem. Eu dizia para ela que papai estava ocupado, que papai não podia, que papai amava muito, mas que papai não estava bem, papai estava se tratando. Mas viagem, eu nunca tinha usado esse termo com minha filha. Ela disse, papai, que viagem longa que o Senhor fez para chegar até aqui.
Ele, filha, nem me fala. Eu tive que lutar contra leões, contra dragões. E a gente ficou ali rindo. Ele foi contar, né, tudo que ele vivia. E realmente, eles não vivem bem. Não vivem. Não tem como. Eu pensava que meu esposo estava bem, mas ele me disse que cada foto que ele tirava do lado da amante, eu estava na cabeça dele. Esquisito, não é, igreja? Cada foto que ele tirava, era eu que estava ali nos pensamentos. Ele disse que a sensação de culpa, de trapaça, de tudo ele sentia. Ele disse que às vezes estava ali coabitando, né, no ato sexual com aquela mulher, e ele sentia a culpa, sabe? Tinha dia que ele dizia assim, termina logo, termina logo, termina logo. Torcia para terminar logo. Broxava com ela, porque sabia que aquilo ali era errado. Ele lembrava do meu jeito, ele chorava. Ele disse que a mente dele era tão barulhenta que ele não tinha paz. Até dormindo, ele disse que a mente dele estava acusando. Você está errado, você está errado. Igreja, olha a importância de orar. Por isso que Satanás, a primeira coisa que ele quer fazer é parar você de orar. Por isso que é tão difícil orar. Por isso que o seu pastor manda você parar de orar. Por isso que todo mundo manda você parar de orar. Não é assim? Mas não pare de orar. Quando você apresenta a vida do seu esposo, Deus ele faz, Deus ele visita, Deus ele alcança. E o meu esposo contou assim, tantas coisas, sabe? Ele contou também que no dia que a mulher olhou para ele, ele via uma luz assim por trás dela. Aí eu lembrei, né, que Satanás é um anjo de luz. Ele tinha ela como a salvação da vida dele, assim, que ele podia viver tudo. E a mulher parecia uma cópia dele. Ele disse que mais se identificava com ela é porque ela falava tudo o que ele queria ouvir. Ele falava assim, eu adoro camarão. Ela dizia, incrível, eu também adoro camarão. Era assim. Só que ele disse que era, sabe, em tudo mesmo. Eu não gosto de tal ambiente. Eu também não gosto de tal ambiente. Ele falava que aquilo ali era um sonho para ele. Agora sim, tinha encontrado a mulher da vida dele. Diferente, né? Eu era muito autêntica, eu sempre fui muito assim. Quando eu não gostava, eu falava, não gostei não. E quando eu gostava, eu falava, eu gostei, legal, né, amor? E mesmo que ele não tivesse gostado, eu continuava dizendo, pois eu gostei. Então ele achou que era tudo. Só que depois, ele disse que quando foi morar no apartamento lá com ela, que ele dizia assim, o que é que você quer jantar hoje? Aí a resposta dela era assim, o que você quiser. Ele disse que aquilo ali começou a enjoar. Começou a perceber que ela não tinha vida, que ela vegetava. Ele falou, mas você não tem vontades próprias? Aí ele disse que começou a sentir saudade do meu jeito de ser, sabe, espontânea, verdadeira. Ele começou a perceber que ela não era verdadeira, que ela era uma farsa e que qualquer hora aquela máscara iria cair. Ela também pediu muito para ter filhos e ele dizia que não. Ele sentia assim que não. Ele disse que sempre sentiu assim que não iria ficar com ela para sempre. Estou com 2 anos, né, de casamento restaurado e até hoje a gente conversa ainda sobre isso. Volta e meia ele me conta alguma coisa, algum flashzinho do que ele viveu lá fora. Eu até já pedi para ele também contar o testemunho, mas ele não tem coragem não. Ele é muito tímido, muito fechadão. Homem é mais difícil, né? Naquele dia tinha um culto à noite e eu perguntei para ele, o que é que você acha da gente ir pro culto, todo mundo? Ele falou, sim, vamos sim. E na minha casa ainda tinha algumas roupas dele, então chegando ali à noite no horário do culto, nós fomos. E lá no culto, Jesus começou a falar com meu esposo. Desde o momento do louvor até o cântico final. Ele passou o culto todo chorando, pedindo perdão. Aceitou Jesus lá na frente. Então foi bênção. E a nossa casa foi restaurada ali. E hoje nós estamos vivendo a honra e a glória da segunda casa. E é verdade, igreja. É verdade. Um homem e uma mulher que passam por uma transformação, eles vivem a aliança
uma forma assim que às vezes eu não acredito que eu e o meu esposo chegamos a essa maturidade. É um relacionamento saudável, zeloso, respeitoso, fiel, uma confiança. Nós temos uma confiança tão grande. Eu nunca pensei que eu iria viver essa confiança, a tal ponto que o meu esposo uma vez chegou assim para mim, nesses 2 anos, e ele falou assim: olha, eu não vou mais naquela dentista. Aí eu falei: por quê? Ele falou assim: eu achei tão esquisito. Ela foi fazer a avaliação. Aí ela falou assim: por onde você andava? Um homem tão bonito, descuidando dos dentes. Eu falei para ela: não, é porque minha filha passou por isso, por isso. Eu tive uma depressão, eu tive um surto e eu fiquei sem me cuidar por um tempo. Aí ela: então pronto, pois vamos marcar aqui. Você vai vir no dia tal, no dia tal. Eu peguei aquela receitinha lá dela, o calendário, as consultas marcadas, e eu falei: nunca mais eu volto aqui. Eu quero a distância. Eu comecei a rir. Falei: isso, amor, foge dos terraços. Se Davi tivesse fugido do terraço, não teria passado por problema. Aí ele baixou a cabeça. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o espinho, parece que Deus deixou o espinho na carne para ele saber de onde ele veio. Às vezes, nós vamos precisar tomar mais cuidado com qualquer coisa que a gente fala, sabe? Porque eles voltam destruídos. Quando a Ivanilda falou assim para mim: para, R, de dizer que seu esposo está bem, que você está sofrendo, que a sua vida não muda. Você está com a vida abençoada. Sua vida é ótima. Amiga, da onde que eu estou com a vida boa, se eu estou sentindo falta daquele homem, se eu estou com saudade do meu esposo, o homem que eu amo está nos braços de outra mulher, enquanto meu marido está lá apostando. Mas ele não está bem, amada. A palavra do Senhor diz que ele não está bem. Mas como não está bem, se apostando foto, nem sente saudade, nem liga, não tem nem cara de triste. Mas ele não está bem, você vai ver, ele não está bem. Quando ele voltar para casa, ele vai te contar tudo. Quem conhece a Ivanilda sabe que ela vê o ponto positivo em tudo. Eu nunca vi. E eu dizia: meu Deus do céu, é impossível esse homem voltar para casa. Era impossível, porque a mulher lá era perfeita. Então, quando eu via o meu esposo fugindo desse tipo de mulher, e ele procurou um dentista. Eu achei tão bonitinho. Ele: não, agora eu quero um homem mesmo. Não quero mulher tocando no meu rosto nem na minha boca, não, que eu sou só da minha esposa. Agora papai tá vacinado. Papai não vai mais cair no laço de Satanás, não. Se alguma mulher olhar para mim estranha, eu saio correndo. Então, assim, a gente até brinca às vezes, sabe? Com tudo isso, ele fala com muita naturalidade, mas tem algumas palavras que ativa a dor, sabe? Então, eu meio que tenho um certo cuidado. E você também, né, que vai receber seu esposo agora em casa, tenha cuidado, tá? Ele sofreu muito. Você sofreu, mas ele também sofreu muito. A gente pensa que não, né? Mas hoje eu sou prova viva, assim, do quanto que eu fui abençoada e o quanto que meu esposo foi infeliz nesse processo do deserto. Hoje eu vejo que eu fui abençoado e meu esposo, porque eu não aguentaria carregar essa culpa. Não, eu não aguentaria saber que a minha filha estava na minha responsabilidade naquela noite e eu não cuidei, eu não protegi. Eu não aguentaria, não suportaria, né? Não suportaria. Então nós estamos vivendo a honra e a glória da segunda casa, um relacionamento maduro. A nossa filha continua crescendo, leve, continua sendo visitada pelo psicólogo. Nós estamos bem. Meu esposo também, volta e meia, vai no psicólogo, mas o psicólogo dele mesmo é Jesus. Hoje eu não vejo mais ele tendo surto, ele não toma mais nenhum medicamento. Eu também não tomo mais medicamento. Nem o medicamento da pressão, o médico tirou, disse que não. Dá uma parada aí. Se a sua pressão, né, começar a alterar novamente, aí a gente volta. Mas por enquanto vocês estão bem, não precisa. E foi isso. Essa foi a nossa história, carregada de dor, uma cicatriz na alma, uma superação.
Tem dias que a gente sente uma tristeza, mas a minha filha sempre se encarrega de trazer a felicidade para dentro do lar, dizendo: mamãe, eu estou tão bem. Eu não sei porquê. Ela corre tanto dentro dessa casa e diz: mamãe, eu estou tão bem. Eu não sei porquê. Eu acho que é os próprios anjos, né? É Deus dizendo: calma, ela está bem. Aconteceu o pior, eu permiti o pior. Porque até uma folha seca para cair no chão é com a permissão de Deus. Então, quando Deus permite esse pior acontecer com a nossa filha, a gente não quer adorar a Deus por isso. Como é que Deus deixa? Mas nós temos que tomar cuidado, porque nós temos um livre-arbítrio e nós andamos por caminhos. E esses caminhos, têm espinhos. E os espinhos podem, sim, ferir os nossos pés. E foi isso que aconteceu. O meu esposo foi por caminhos cheios de espinhos, e esses espinhos machucaram os pés da minha filha, e com isso nós também nos machucamos. Mas todas as vezes que você se sente desprezada, abandonada, que não tem mais jeito, que a sua história acabou, que seus sonhos morreram, eu quero que você leia a história de José. Todas as vezes quando eu pensava que era o meu fim, quando eu pensava que não tinha mais jeito, que acabou, que morreu, que morreu a minha história, morreu a minha família. Todas as vezes que eu pensava assim, eu ia para Gênesis, entre o capítulo 37 e 50, conta a história de José. E eu ficava ali lendo aquela história várias vezes. Então era um alimento para minha alma. Eu espero que Deus tenha ministrado na tua vida. Eu espero que você fique uma mãe mais cuidadosa, que seu esposo também fique mais cuidadoso. Eu encerro por aqui. Fiquem todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Permaneçam firmes. Ore, não pare, independente da situação. Não pare de orar. Seu relacionamento com Deus é independente do que Ele faz ou do que Ele deixa de fazer, voltando ou sem voltar, com coisas ruins ou com coisas boas. Nosso relacionamento com Deus deve permanecer. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Peço perdão por demorar a contar o meu testemunho. Peço perdão perante a todos e peço perdão a Deus e agradeço, louvo pela vida da missionária, é o nosso Cirineu, que ajuda a gente a carregar a cruz. Toda a honra e toda a glória de tudo que eu vivi seja dada ao nosso Deus. Toda a honra e toda a glória de tudo que eu vivi seja para a glória de Deus. Toda a honra e toda a glória de tudo que eu passei seja para a glória de Deus. Eu sou a missionária Ivanilda Costa, acabei de contar para você a história da R e do S. Eles dois passaram por um sofrimento e vão carregar esse espinho pelo resto da vida, mas também foi uma história de superação, da graça de Deus, e hoje estão vivendo a honra da segunda casa. Eu quero que você escute esse testemunho e que você anote todos os pontos de transformação, todas as alertas, todos os direcionamentos, todos os posicionamentos, e ore a Deus, apresente a Deus. Não pare de orar nenhum minuto. Se você o ama, é o início e o fim de todas as coisas. Amém? Então fiquem com o Senhor Jesus. Eu espero em breve estar aqui contando o seu testemunho. Se você gostou desse testemunho, eu vou pedir para você deixar o seu like. Compartilhe. Mais mulheres e paizinhos também precisam se despertar para cuidar dos nossos filhos, tá? O mal está no derredor e quer tragar qualquer um. E nós precisamos estar alerta. E os nossos filhos são de nossas responsabilidades. Amém? Não adianta Deus está aqui, é seu, cuida, e você não fazer a sua parte. Temos que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele. Amém? E eu não posso deixar de pedir, Se inscreva em nosso canal, acione o sininho, nos procure lá no Instagram, a Promessa Oficial é bênção de Deus. Por lá ou por aqui, todos os dias nós estaremos juntos. Amém?